E aí galera, boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo, tudo certo? Bom, venho aqui mais uma vez para falar de Fórmula 1. A temporada se aproxima do início, semana que vem, dia 26 na Austrália, em Melbourne, uma pista de rua e que sempre reserva grandes emoções. E durante a pré-temporada, as equipes que mostraram, algumas delas que mostraram um bom potencial, foi a Mercedes, sempre na frente. Também a Ferrari surpreendeu. A Ferrari mandou muito bem tanto com o Raikkonen quanto com o Vettel, teve um desempenho louvável. E por que não também a Red Bull? A própria Red Bull, ela não foi tão lá no topo, ela não fez tanta diferença, mas ao longo da temporada, com o motor Renault se acertando também, com Adrian Newey, eu acho que eles podem conseguir reverter esse quadro. Eu acho até que eles estão, de repente, escondendo um pouco o jogo. Então, esses três times aí, eu acho que tem potencial para estar na ponta, de repente chegando ali como quarta força, quinta força Williams, de repente a Force India. Portanto, a Mercedes, ela manteve o tricampeão Lewis Hamilton, bicampeão em 2014 e 2015, e o Nico Rosberg desistiu, seguiu o caminho dele. Então, a Valtteri Bottas foi para o time e nós temos essa dupla que pode não ser tão explosiva quanto era com o Nico, mas no início também não era dessa forma. E tem muita gente até falando que o próprio Valtteri Bottas ele não bateu tanto o Felipe Massa na Williams, ele não fez tanta diferença assim. Eu acredito que o Felipe Massa ele não teve um desempenho tão bom assim, durante os anos de Williams, fez alguns pódios, mas depois caiu de rendimento. Então, o Bottas ele fez mais pódios que o Felipe, ele fez mais voltas rápidas, se classificava na frente, então isso acho que é um alento. Então ele foi para a Mercedes, vai estar ao lado do Hamilton nessa temporada, ao menos nessa, vamos ver o que ele consegue. Já tem gente participando com a gente, Robson Silva, ele fala: boa noite James, o Felipe Massa, ele terá chances de brigar pelo título nesse ano? Olha, bem difícil, viu? Eu acho que da primeira semana de treinamentos para a segunda, a Williams ela fez muitas evoluções ali no carro, eles conseguiram achar soluções para poder andar mais rápido. Tá certo que o Felipe já tinha liderado um dos treinamentos em Barcelona na primeira semana, na segunda ele voltou a conseguir um bom tempo logo na segunda-feira, mas eu acho que isso não é tudo. Eu acho que eles têm menos dinheiro, eu acho que isso ao longo do campeonato vai ficar mais complicado. Agora, o lado bom é que eles estão recebendo Paddy Lowe. Paddy Lowe era o pilar principal, ou pelo menos um dos grandes nomes técnicos no time, diretor técnico, que ele fez parte de todos esses campeonatos da Mercedes, tanto do Hamilton quanto do Rosberg. Então, ele queria renovar com o time alemão, o time de Toto Wolff e Niki Lauda, liderado por esses dois. Eles não chegaram num consenso. O Paddy Lowe pedia muito valor, acima do que ele recebia. Eles não concordaram e Paddy Lowe no mercado foi vendo as opções e acabou acertando uma volta para a Williams. E neste mês de março ele começa efetivamente o trabalho dele na escuderia inglesa e apesar dele não ter acompanhado o trabalho do carro do último ano para cá, visando esse novo regulamento, o Paddy Lowe ele já vai oferecer soluções, já vai mostrar outros caminhos para desenvolver o carro. Em relação à própria Williams, que melhorou, Robson Silva falando: será que o Massa veio para ser campeão? Não acredito, mas assim, eles estão melhorando alguma coisa ali. Não acho que talvez vai ser tão complicado quanto no último ano, mas também eles devem pular um pouco mais para frente. Inclusive, entre a primeira semana e segunda semana de treinamentos em Barcelona, os testes de inverno de pré-temporada, eles demitiram o especialista em aerodinâmica e chamaram um outro já bem conhecido do circo da Fórmula 1. Então eles estão mexendo ali as peças, estão revolucionando, estão fazendo várias situações para poder ir mais para frente mesmo com menos dinheiro. O alento também foi que o Lance Stroll foi para o time, apesar dele ser um piloto inexperiente e pagante, esse dinheiro que ele traz, o aporte financeiro, sempre ajuda muito o time. E a ida do Bottas para a Mercedes garantiu um desconto muito bom dentro da própria equipe Williams, que recebia já esse motor Mercedes já há alguns anos.
Grande Isabela Somais me acompanhando. Grande beijo, Isabela. Valeu aí por estar com a gente. Você é demais. Curtindo assistir esse lance aqui, mas não entendo nada de Fórmula 1. Valeu aí pela força e pela audiência. Sempre mandando ver aí pra galera também esse papo aí de Fórmula 1, né? Sempre participando, curtindo as opções no Face. Então, voltando a essa questão da própria Mercedes, né? Eu acho que durante a pré-temporada eles tentaram algumas soluções aerodinâmicas que ficaram um pouco ali fora até da expectativa que todos imaginavam do time alemão, de repente ser um carro mais convencional na aerodinâmica e que não precisasse mexer tanto. Tá certo que na pré-temporada é comum ficar mexendo em muita coisa, experimentar diferentes configurações, mas eu acho que a Mercedes, pelo que mostrou, ela foi um dos times que mais mexeu nesse quesito. Então, para o lado dos alemães, o alento é que eles receberam James Allison. James Allison estava na Ferrari, ele foi responsável pelo projeto do carro nos últimos anos, pelo menos até o carro de 2015 para 2016, e infelizmente ele perdeu a esposa dele no ano passado. Isso complicou na Ferrari, até culminando na saída dele, já que ele precisou se ausentar, cuidar dos filhos, da família e ver do lado dele, né, a questão também familiar, questão pessoal. Isso abalou muito, e agora, aí um novo momento da vida dele, ele foi contratado simplesmente pelo melhor time da Fórmula 1. A Ferrari não quis nem saber, e aí a Mercedes contratou ele. Eu acho que se Paddy Lowe saiu, o James Allison lá na equipe, na Mercedes, vai ser de grande ajuda na parte técnica, oferecendo também soluções, mesmo com o carro que já estava adiantado. Na questão da Ferrari, a Ferrari ela perdeu o James Allison, mas tanto o presidente Sergio Marchionne, presidente do grupo, como também o diretor de corridas, o Maurizio Arrivabene, ele que era especialista da Philip Morris, ele nem era das corridas e foi trazido uma aposta do Sergio Marchionne. E até que deu certo em 2015 e 2016, eles prometeram pra caramba na pré-temporada, também lideraram. Tá certo que não tanto com essa expectativa que aconteceu nesse ano, em 2017, mas a Ferrari fez em 2016 um ano terrível, um ano super complicado, passou muito aquém de conseguir vitórias, e isso gerou ainda mais pressão nos italianos. Então eles mandaram toda a galera que estava lá embora praticamente, promoveram uma série de pessoas que já estavam no staff da própria equipe ali, né? Mas um pessoal que não tinha experiência de corrida diretamente. Uma proposta arriscada dos líderes do grupo para ver no que isso ia dar. De repente uma patriotada, de repente o pessoal do mesmo grupo lá sendo promovido, tendo uma chance, sendo lembrado, de repente eles se motivariam e eles conseguiriam colocar isso bastante para frente. Leonardo Fernandes com a gente também, Monique Amorim, pessoal, galera aí sempre ligado. Valeu, galera, pela audiência também, mandando o recado aqui no Face Live que a gente vai fazendo sobre Fórmula 1. E falta aí apenas uma semana para o primeiro dia de treinamento, semana que vem em Melbourne, na Austrália. E a expectativa continua rondando, né, a categoria. Tá certo que os carros ficaram muito mais rápidos, agressivos, só que a expectativa, por um lado, se eles têm mais pressão aerodinâmica, eles têm mais aderência nas curvas, fica mais difícil do piloto que vem atrás acompanhar o carro que vai à frente. Então isso teoricamente deve gerar menos ultrapassagens, ficar um pouco mais complicado na disputa, que é geralmente o que os fãs querem, buscam e desejam para o campeonato. Porém, com carros bem mais agressivos, os pilotos devem chegar mais cansados ao final da etapa. Isso pode ser um fator fundamental, que pode fazer a diferença ali entre a vitória, o bom resultado, e também realmente um resultado mais para trás no grid, ou até mais pancadas, acidentes. Eu acho que vai ter muita gente até acertar o carro, até procurar o ponto correto, passando reto, indo na grama, indo na brita, perdendo o controle do carro e até causando alguns acidentes. Então o pessoal também tem que ir com calma. Inclusive o jovem canadense Lance Stroll, de 18 anos, ele que chega na Williams depois de ser campeão da Fórmula 3 europeia, ele, eu acho que vai penar um pouquinho. O moleque é rápido, mas ele vai penar um pouquinho nesse novo regulamento. Então, voltando à questão da Ferrari, eles promoveram uma galera toda que estava lá já na equipe, mas que estava mais abaixo. Eles trouxeram esse pessoal. Tá certo que esse pessoal
aproveitou um projeto que já vinha sendo desenvolvido desde 2015, isso é importante, e fica até a questão quem mais colaborou, acho que é um todo no geral da coisa. Então eu acho que o somatório de esforço, de busca, e também até, por que não, um pouco do desespero já característico dos italianos, e toda essa pesquisa, toda essa visão desde 2015 visando o regulamento deste ano, eu acho que parece que realmente eles acharam o caminho. Um carro bem eficiente na aerodinâmica, que em alguns pontos até aparentemente parecia que não mudou, mas eles exploraram muito o motor, exploraram a aerodinâmica, e também as próprias laterais do carro são objeto de muita visão, de muita percepção dos outros times, até o Adrian Newey na própria Red Bull, porque o carro realmente veio tendo um desempenho nas 2 semanas em Barcelona, um desempenho bem satisfatório, e essas próprias laterais, elas bem próximas ao chão, eles conseguiram achar de uma forma ali para poder criar, desenvolver aquilo de uma forma bem eficiente, o ar passar, fazendo o carro ser muito rápido nas curvas. Tudo isso colabora com o novo regulamento, eles acertando mais alguns detalhes, tudo leva a crer que a Ferrari ela vai para frente, ela vai seguir ali, pelo menos no comboio da Mercedes. Na Mercedes, o próprio Hamilton joga que a Ferrari está melhor, que tudo isso vai levar a Mercedes ainda na ponta nesse ano, mas e a Ferrari também, ela não admite muito, ela não coloca muita pressão nela mesma, como em anos anteriores eles vinham prometendo campeonato, prometendo vitórias, prometendo um ano consistente, nada deu certo. Nesse ano eles com o pé no chão, eles mantendo mais a cabeça fria, falando menos realmente, com menos expectativa e trabalhando mais, o que é o ideal, ainda mais vindo dos italianos, eles que não conquistam campeonato há 10 anos, o Raikkonen foi o último que conquistou um campeonato em 2007, naquela temporada que foi bem competitiva, e o Kimi acabou levando no final no Brasil, depois de uma atrapalhada dos pilotos da McLaren e Mercedes, Alonso e Hamilton, que de tanto brigarem entre si, a tensão que aconteceu ali, e também toda a disputa, né? Inclusive a espionagem que houve entre times, tudo isso complicou o cenário do time inglês, com base em Woking na Inglaterra, e eles acabaram perdendo a taça, mais uma aí que poderia ser para eles. Vitor Santana, flamenguista, mandando James Azevedo, valeu amigo, tamo junto aí. Rafael Roberto dos Santos, sucesso meu amigo. Vitor também falando, tamo junto, estamos juntos meu camarada, é isso aí. Grande abraço a todos, boa sorte também em tudo na vida para essa galera também que sempre acompanha, comenta, fala de esporte, de futebol, de Fórmula 1. É sempre assim, a gente trocando informações sobre o esporte, sobre a vida, e também mandando energia positiva sempre essencial na nossa existência. Vitor Santana mandando também saudações rubro-negras. O Flamengo, ele veio com toda a expectativa também para essa temporada. Tá certo que às vezes tem algum percalço ali, tem algum jogador que não está rendendo tão bem, mas eu acho que o Flamengo tem um time consistente, tem um time pronto. Eu acho que faltam apenas alguns detalhes para que ele seja um pouco mais absoluto nessa temporada. E também eles acertarem ali do meio para frente, atacarem um pouco mais. Então eu acho que o Flamengo tem potencial. Tá certo que na reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado eles também perderam rendimento, acabaram perdendo a segunda posição para o Santos, e também nessa semana na Libertadores eles acabaram também perdendo a partida, né? Mas eu acho que o Flamengo é uma coisa de momento, se de repente eles tiveram algum probleminha ali. O Zé Ricardo, acho que ele tem capacidade, apesar de às vezes, até eu criticar o treinador, eu acho que ele às vezes demora um pouco a fazer mudanças, a perceber que o time está com problemas em campo, mas eu acho que é questão de tempo. Ele tem o grupo dele na mão no bom sentido, e eu acho que eles integrados ali, eles buscando as melhores soluções para o campeonato, eu acho que eles conseguem realmente ir para frente, até ter um desempenho, seguir bastante adiante na Libertadores da América. E falando, voltando a falar de Fórmula 1, falamos bastante da Ferrari, a expectativa é muito grande, e se eles puderem ao menos ali estar brigando diretamente com a Mercedes, já vai ser um duelo de equipes, o que nós aguardamos ansiosamente. Pelo menos duas brigando já é alguma coisa. O que só não dá é a Mercedes ali brigando entre os dois pilotos, ou às vezes até um só disparando e ganhando tudo. Aí fica realmente muito complicado. Tem Robson Silva mandando
alguma escuderia poderá surpreender, eu acho que já está surpreendendo a Ferrari, pelo desempenho dos 2 últimos anos. Tá certo que em 2015 o Vettel ele ganhou 3 corridas naquela temporada, até tinha uma expectativa melhor, e assim, diante de todo o cenário que a Ferrari passou, era esperado que eles não demonstrassem um desempenho tão consistente assim. Eles foram, como eu falei, objeto de desejo ali, né, de um carro perfeito observado pelos outros times. Então eu acho que eles estão com tudo. Aparentemente está certo que treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, corrida é corrida. Mas nesses treinamentos em Barcelona, pré-temporada, já demonstrou alguma coisa. Já são alguns indícios de que o carro pelo menos é bem nascido. Então eles devem avançar mais à frente. Tem muita gente que não acredita mais no Kimi, que ele está velho, que ele passou alguns anos problemáticos na Ferrari. Mas no último ano, o Vettel inconformado... o Vettel inconformado, ele... Tem gente aí falando aí que eu estou com o boné fazendo... sombra, o Rômulo, valeu Rominho, a gente dá uma acertada aí, mas dá para entender que sou eu. Tem o Darlan mandando: James, por que você acha que nenhum brasileiro desponta, estamos órfãos? Olha, eu acho que tem geração de piloto para chegar também na Fórmula 1. Sérgio Sete Câmara, ele está chegando na GP2, que é a categoria de acesso. Esse ano vai ser a primeira disputa dele nessa categoria mais abaixo. Procura fazer uma live mais de dia, com certeza, vamos focar nisso aí também. Então, se bem que a iluminação aqui mesmo de dia não ajuda, mas vamos buscar acertar mais isso aí. Sempre a luz é um fator muito importante, né? Para a gente poder estar transmitindo uma imagem, um vídeo para a galera. Então, sobre os brasileiros chegando, quem está mais próximo aí de em 2018, quem sabe chegar na categoria, ou 2019, é o Sérgio Sete Câmara. Sérgio Sete Câmara, ele também mandou bem nas categorias de acesso, só que ele inclusive correu, né, naquela que era conhecida como a Fórmula Renault, Fórmula V8. Então eu acho que ele pode na GP2 conseguir bons resultados. Ele não vai para uma equipe tão de ponta assim, a MP Motorsport, uma equipe holandesa, mas eu acho que temos que aguardar aí. Eu acho que de repente para o futuro ele é um dos nomes que nós podemos esperar para de repente estar conseguindo bons resultados e após o Massa chegar na categoria e fazer a diferença. Para o Felipe Nasser, mesmo ele fora da categoria, tentando alguns contatos, ficou mais complicado. Então, o Massa esse ano, né, a Williams promete um pouco mais, mas também não acho que ela vai estar tão para frente, tão na ponta assim não. A própria Williams, ela tendo um orçamento menor, isso já complica conforme eu falei. E também nas outras categorias, né, na própria V8 tem o Pietro Fittipaldi, né, o neto do Emerson. Ele conseguiu alguns bons resultados, mas não tanto assim. Então eu acho que temos que aguardar tudo também. Tem o Pedro Piquet, que ele também vem fazendo volta aqui, volta a colar, um bom desempenho, alguns resultados, vitórias, mas está certo que hoje em dia o automobilismo ele é mais nivelado, mas assim, eu acho que não tem nenhum brasileiro aparecendo despontando como fora de série, como aqueles que realmente chamam a atenção, fazem a diferença para poder a gente ter uma expectativa como em anos anteriores. Por exemplo, falando de piloto estrangeiro, o próprio Vettel ele chegando, em 2007 fez volta mais rápida no primeiro treino deles, BMW Sauber, e depois também com a Toro Rosso ele veio pontuando, depois ganhou a corrida com esse carro que não era um dos melhores. Então realmente eu acho que falta um pouco disso no brasileiro. Isso é de gerações passadas, temos que torcer realmente para que infelizmente nesse cenário brasileiro, né, de poucas pistas disponíveis, de crise, né, econômica, que se consiga manter o automobilismo bem. Infelizmente também a Fórmula Truck no Brasil vem com problemas financeiros, de gestão, então todo esse cenário complica, né? Darlan falando se isso pode ser atrelado a um patrocínio, porque nós temos história. Olha, piloto com patrocínio, ou mesmo chegando com grana para pagar, isso tem sido cada vez mais uma constante. E não necessariamente ele tem talento, isso é histórico no automobilismo, mas nunca esteve tão marcante assim, né? Tão aparecendo isso dentro das corridas, porque com grana, né, o cara pode tirar a vaga até de um piloto competitivo, como eu acho que é o caso do Felipe Nasser. Então eu acho que patrocínio ajuda. Nós temos história, de repente você chegar lá, um piloto com condições e dinheiro ele pode conseguir, pode, mas o cenário do Brasil eu acho que não permite
que um competidor nacional, tupiniquim, ele chegue com muita grana para comprar uma vaga e também talvez ele tenha talento. É o caso do Felipe Nasser, o patrocinador, com a crise toda que aconteceu, o Banco do Brasil, esse patrocinador, esse banco estatal, ele tirou o apoio que tinha o brasileiro, deixou apenas muito pouco, só o básico, e saiu da equipe Sauber como main sponsor, né, como patrocinador principal, como aquele que apoia mais aquela equipe. Então ficou realmente muito complicado para ele seguir e não conseguiu essa vaga realmente. Então, se para ele, que já estava lá e tinha um aporte financeiro até muito importante, está complicado, imagina para os outros que nessa crise eles estão construindo a carreira. Teria que ser realmente um piloto muito fora de série, ter uma série de patrocínios, vários milhões de dólares, para poder desbancar outros competidores, outros esportistas ao redor do mundo, que têm até menos talento, mas eles acabam conseguindo essa vaga e acabam até fazendo lá besteira na pista, acabam aprontando. Vamos ver que Lance Stroll vai fazer esse ano. Rômulo Maia Ribeiro, sempre participando com a gente também, ele perguntando: você acha que foi uma boa escolha do Felipe voltar a correr? Bom, no final do ano passado eu não achava que era uma boa escolha. Eu acho que depois da despedida que ele teve, depois de tudo que ele passou na Williams, na Ferrari, de tantas expectativas, e inclusive em 2015 e 2016 ele caiu muito de rendimento. Ele buscou bastante, lutou, mas ele acabou sendo pior do que o Bottas dentro daquela equipe. Então ele voltando, quando eu vi essa possibilidade aparecendo na mídia, no Grande Prêmio, que é o site famoso no Brasil, dentre outros, eu acho que quando eu vi isso eu achei bem complexo, eu achei que o risco dele queimar a carreira seria muito grande. Só que parece que o regulamento está propiciando uma certa vantagem para ele. É um tipo de carro mais agressivo, mais veloz, que ele estava acostumado no início dele na Ferrari. E ele andava muito bem com essa configuração. Tá certo que não é exatamente a mesma, mas de repente com isso ele se sinta mais motivado, mais à vontade com o carro, possa acelerar, possa achar soluções guiando o bólido na pista, e ele faça a diferença. Só que sem um carro de ponta, eu acho que não dá para fazer milagre. Eu acho que a Williams, ela pode surpreender, mas ela ainda não é de ponta. Só se ela buscar isso ao longo do campeonato. E com menos dinheiro em relação a Red Bull, em relação a Ferrari, em relação a Mercedes, fica realmente muito mais complicado. O Anderson Santos falando: alguma expectativa de título para o Felipe? Acho muito difícil mesmo. Eles teriam que ter um novo carro estilo Brown GP, um carro que desbancasse todo mundo pelo menos até a metade do campeonato, conforme aconteceu com Button e Barrichello naquele ano. O carro evoluiu, dá mostras, dá indícios disso, só que eu acho que eles não conseguiram tanta consistência assim. O lado bom é que a Williams ela rodou bastante, praticamente não quebrou, demonstrou confiabilidade do conjunto na Williams, da Williams Mercedes, né, o motor alemão. Então tudo isso é um alento para o carro de repente seguir à frente caso haja quebras dos outros competidores, essa coisa toda. Então a chance melhorou para o Felipe, só que ele tem que estar confiante também. Devido a essa questão do carro exigir muito mais do piloto, os pilotos vão ficar bem mais cansados ao final das etapas, a força G vai mexer muito com o pescoço, com a concentração do piloto, que ele vai ficar mais cansado também com o corpo. Então o Felipe, desde o ano passado, desde dezembro, ele veio fazendo um intenso trabalho físico, realmente ali com o preparador, todos os detalhes, visando o pescoço também, que será muito exigido nessa temporada, com as forças laterais nas curvas, muito mais velocidade. Então tudo isso o Felipe vem focando e parece que ele está motivado. Acho que em anos ele nunca esteve tão motivado. Vamos ver se isso se traduz na pista. Acho que finalmente está na hora de no final da carreira ele encerrar isso, já que ele voltou com um desempenho digno. Se ano passado não aconteceu, se ele teve a chance de voltar, que tudo conspire, os deuses do automobilismo, e também que o desempenho dele, que ele se sinta confiante, que ele tenha no pedal da direita e do braço a consistência necessária, o talento necessário de volta para poder trazer bons resultados felizes, né, para o Brasil. Então falamos da Williams, falamos também, né, da Mercedes, da Ferrari e a própria Red Bull. Red Bull sempre na expectativa de que eles possam conseguir um bom resultado depois de 4 campeonatos direto com o Vettel, né, entre 2010 e 2013, e depois eles foram perdendo terreno, mas aí com Max Verstappen, um piloto jovem, né,
de 19 anos agora, ele também super motivado, fazendo a diferença. Ano passado dando X, passando por fora, por dentro, rodando o carro, retornando para a pista, deu um show no GP do Brasil. Então tudo isso chama a atenção dos fãs, evidentemente, são muito mais desejosos de um piloto combativo, já que muitos eles vêm sendo muito burocráticos, né, para poder salvar o carro, levar para casa, conforme a Ferrari fala, né, levar apenas até a linha de chegada e conseguir um bom resultado, pontos necessários para uma boa classificação no final do campeonato. Então a própria Red Bull, ela mantém os motores Renault rebatizados de Tag Heuer mais uma vez. O motor apresentou alguns probleminhas nessa pré-temporada, mas também mostrou consistência. E muitos dizem, eu acredito também, que a Red Bull está escondendo o jogo. A Red Bull vem aí, pode ser que ela não apareça nas primeiras etapas, no Bahrein, na China, na Austrália. Pode ser que eles não mostrem ali tanta consistência. De repente até a temporada europeia. Mas mesmo assim eu acho que a realidade dentro da equipe com base em Milton Keynes, eu acho que vai vir à tona. Tanto com o Ricardo, Daniel Ricciardo, o australiano, como também com Max Verstappen, holandês. Eu acho que eles têm talento e a equipe tem dinheiro, muito dinheiro, staff técnico para poder seguir para frente, desenvolver mais esse carro e encostar tanto na Ferrari quanto na própria Mercedes. Então, se isso tudo ficar embolado, só ajuda para o campeonato chamar a atenção, as pessoas gostarem, a audiência subir e assim nós termos o nome Fórmula 1 e as disputas também, as provas muito mais interessantes e comentadas no mundo esportivo, porque nos últimos anos foi um predomínio, um rolo compressor completo do time alemão e a própria categoria, a Federação Internacional, já vinha buscando encerrar isso, tanto que lançou esse regulamento de 2017 ainda lá no início de 2015, há 2 anos. Então as equipes tiveram tempo para poder trabalhar, para poder analisar em túnel de vento, nos computadores, com a experiência do staff técnico, todos os detalhes para fazer um carro competitivo e um novo regulamento, de repente dar o pulo do gato. Vamos ver aí, né? Tá certo que com mais dinheiro, os times mais tradicionais, os times com mais grana, eles têm tendência a permanecer na frente, mas às vezes um talento técnico, aquele projetista, aquele engenheiro que de repente estudou bastante, que é criativo, viu uma solução que pode fazer a diferença, ele pode chegar ali, como apresentou o Ross Brown em 2009, com difusor duplo. Poucas equipes tinham ido por aquele lado, ele deu o pulo do gato, ganhou o campeonato com isso. Então, vamos aguardar que de repente isso possa acontecer. Se bem que nos times medianos isso é mais difícil. Tem Force India, tem Haas. A Force India inclusive vem com carro rosa para essa temporada. Eles receberam aí um patrocínio de uma empresa que cuida de águas, né? Uma empresa chamada BTW. E aí do nada, agora há poucos dias do início da temporada, eles apareceram com carro rosa, totalmente diferente na Fórmula 1, mas não inédito. Já aconteceu, o próprio Damon Hill já correu com um carro parte azul, parte rosa, por exemplo, nos anos 90 na Brabham, quando ele ainda não era ninguém na categoria, brigava para ali conseguir a pré-classificação. Então a Force India também confiante, eles também desenvolveram bastante o carro, e ali, apesar da falta de dinheiro, a expectativa é que eles possam manter essa regularidade que eles conseguiram no ano passado, de ficar em 4º lugar ali, tanto com o Sérgio Pérez, agora a chegada do Esteban Ocon. Bom, galera, então a gente estendeu bastante o vídeo aí falando de Fórmula 1, falando das novidades, esse bate-papo sempre muito interessante, esse Face Live aí, para interagir com a galera. E você que gosta do assunto, você que curte quando há essa possibilidade da gente debater esses temas nessa rede social tão importante, né, tão usada pelas pessoas, você compartilha, avisa as pessoas, depois vamos marcar um dia bem específico para poder haver essa conversa e sempre interagirmos bastante. Então, ao longo da próxima semana, com certeza eu vou marcar mais vezes para a gente conversar mais, galera tirar dúvidas e também a gente colocar todos esses assuntos em pauta, né? Sempre importante para uma categoria que é o topo do automobilismo mundial e sempre chama a atenção das pessoas. Por mais que esteja a audiência em queda, por mais que tenha passado por alguns problemas, Fórmula 1 sempre é Fórmula 1. Já tem um nicho importante aqui no Brasil que sempre interessa as pessoas, mesmo aqueles fanáticos por automobilismo ou nem tanto assim. Então, galera, um grande abraço, valeu, estamos juntos, vocês são demais. Obrigado pelas perguntas, pelo carinho e pela atenção
e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!